Febre espanhola 1918. Você foi para a guerra e sobreviveu às balas, mas o hospital quase te matou. O remédio que matava mais que o vírus, em 1918. Os médicos americanos encontraram o tratamento para a febre espanhola. O problema é que esse tratamento matava mais rápido do que a própria doença. E o governo sabia. Pausa. Você está de pé na calçada. Ao seu redor, 200.000 pessoas gritam, choram de alegria e jogam flores para o alto. Bandas militares tocam tão alto que você sente a vibração no peito. Crianças sentam nos ombros dos pais. Mulheres acoplam bandeirinhas nas janelas. O cheiro de fumaça de fogos mistura com suor e perfume barato. É o maior desfile da história de Filadélfia menos. E todo mundo tá aqui. A guerra está acabando. Vocês sobreviveram. 4.500 pessoas mortas. Só nessa cidade. Só nessa semana. E não foi uma bomba. Não foi um ataque. Não foi nenhum inimigo com rosto ou uniforme. Foi o ar. Foi a respiração do homem que estava do seu lado no desfile. Foi a mão que você apertou comemorando o fim da guerra. Este não é um vídeo sobre uma gripe. É sobre a maior catástrofe sanitária da história moderna. Menos. E sobre como os governos do mundo inteiro escolheram deixar as pessoas morrerem em silêncio para não parecerem fracos diante do inimigo. É sobre médicos que envenenavam pacientes achando que estavam salvando vidas. É sobre uma cidade que ficou sem caixões, sem coveiros e sem espaço para enterrar os próprios mortos. E é sobre uma febre, uma única febre, que pode ter mudado o resultado da Segunda Guerra Mundial, antes mesmo dela começar. Prepare-se. Porque o que a inteligência artificial reconstruiu neste vídeo, você não vai encontrar em nenhum livro de história, porque ela matava exatamente quem deveria sobreviver. Olhe para os rostos ao seu redor. Esses não são velhos. Não. São crianças. Não são os fracos, os doentes crônicos, os que a sociedade já esperava perder primeiro. São soldados, homens de 20, 25, 30 anos. Corpos treinados para resistir ao gás mostarda, às balas, ao frio das trincheiras, homens que atravessaram a guerra inteira sem um arranhão, e que agora mal conseguem levantar a cabeça do travesseiro. E é exatamente isso que está deixando os médicos em pânico. Desde o início da medicina moderna, as doenças respiratórias seguiam uma lógica previsível. Matavam os mais velhos, matavam os bebês, matavam quem já estava debilitado. Era cruel. Mas era compreensível. Essa doença não seguia nenhuma lógica. Ela escolhia exatamente os mais fortes. E a razão para isso era o próprio corpo humano. Quando o vírus entrava nos pulmões de um jovem saudável, o sistema imunológico não reagia com calma. Ele reagia com violência total. Menos como um exército, que ao ver um invasor, decide incendiar a própria cidade para impedir a conquista. Os médicos de 1918 não tinham nome para isso. Hoje chamamos de tempestade de citocinas. As citocinas são proteínas do sistema imunológico. Em condições normais, elas coordenam a resposta do corpo contra uma infecção. Mas quando o vírus de 1918 entrava em contato com um sistema imunológico jovem e hiperativo, essas proteínas entravam em colapso de sinal e começavam a atacar os pulmões por dentro. O tecido pulmonar inflamava. Depois endurecia. Depois sangrava. Homens que chegavam à enfermaria andando, com febre e tosse, estavam mortos em 48 horas, sufocados pelo próprio sistema imunológico. E a parte mais perturbadora, quanto mais forte era o seu corpo, mais rápido e mais brutal era o ataque. Ser saudável, em setembro de 1918, era uma sentença de morte mais eficiente do que qualquer bala alemã. Os lábios ficavam azuis. Esse era o sinal. Quando a cor mudava, os enfermeiros paravam de tentar. Não porque desistiam, mas porque, em 1918, não havia absolutamente nada, menos nenhum equipamento, nenhum medicamento, nenhum procedimento menos capaz de reverter o que o próprio corpo havia começado. A ciência estava olhando para uma doença que usava a força humana como arma, e não sabia nem por onde começar. Mas se o vírus
era tão letal assim? Por que o governo americano estava ativamente impedindo as pessoas de saberem que ele existia? A resposta vai mudar completamente. O que você acha que sabe sobre liberdade de imprensa menos? E sobre o nome que essa doença carrega até hoje? Por que chamaram de espanhola menos, sendo que a Espanha não tinha nada a ver com isso? Você está lendo o Jornal da Manhã. É outubro de 1918. Pessoas estão morrendo nas ruas da sua cidade. O seu vizinho enterrou a mulher ontem. A farmácia da esquina está fechada, porque o farmacêutico também adoeceu. Você sente um peso estranho no peito. Desde segunda-feira menos. Mas não tem certeza se é medo ou febre. E o jornal na sua mão não diz nada sobre isso. Nada. As manchetes falam sobre avanços militares na Europa. Sobre a bravura dos soldados americanos. Sobre a proximidade do fim da guerra. Existe um mundo inteiro colapsando ao seu redor. E o jornal mais lido da sua cidade age como se fosse uma manhã comum de outubro. Não era incompetência. Era ordem. Em 1918, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Alemanha estavam todos travando a mesma batalha invisível. E tomando a mesma decisão ao mesmo tempo. Sem combinarem entre si. Censurar a doença. A lógica era fria e calculada. Admitir que uma epidemia estava devastando a população civil. E as tropas seria o mesmo que mostrar fraqueza para o inimigo. Seria munição psicológica entregue de bandeja para o outro lado da trincheira. Então os governos silenciaram os jornais. Silenciaram os médicos. Silenciaram os números. E o vírus continuou se espalhando. Em silêncio oficial. Em velocidade real. Havia um único país na Europa que não estava censurando nada. A Espanha era neutra na Primeira Guerra Mundial. Sem tropas no fronte. Sem moral militar a proteger. Sem razão política para esconder o que estava acontecendo nas suas cidades. Então os jornais espanhóis publicaram tudo. Publicaram os números reais de mortos. Publicaram os relatos dos médicos. Publicaram até que o rei Alfonso XIII havia contraído a doença menos o que os outros países jamais teriam permitido, sobre seus próprios líderes. E o mundo inteiro, faminto por qualquer informação sobre a epidemia que seus próprios governos estavam escondendo, olhou para as notícias espanholas e chegou à conclusão mais óbvia, menos e mais errada, menos possível. A doença havia começado na Espanha. O nome pegou. E pegou de um jeito que a história raramente consegue desfazer. Mas a verdade, enterrada durante décadas em arquivos militares americanos, era completamente diferente. O vírus não nasceu na Espanha. As evidências mais sólidas apontam para Haskell County, no Kansas, Estados Unidos. Em janeiro de 1918, um médico rural chamado Loren Miner registrou um surto incomum de gripe severa entre agricultores locais e enviou um alerta para o Serviço de Saúde Pública americano. O alerta foi ignorado. Semanas depois, recrutas militares do Kansas foram transferidos para o Camp Funston, menos uma das maiores bases de treinamento do país. Em março de 1918, centenas de soldados adoeceram simultaneamente na base. Eles foram embarcados para a Europa mesmo assim. Dentro desses navios, o vírus encontrou o ambiente perfeito, quente, fechado, superlotado. Cada viagem transatlântica durava entre 8 e 14 dias. Tempo suficiente para um único soldado infectado contaminar centenas de outros, antes de qualquer sintoma aparecer. A América exportou seus soldados para acabar com a guerra. E exportou o vírus junto. Sem saber. Sem querer. E sem jamais assumir oficialmente. A Espanha nunca pediu desculpas porque não tinha nada a pedir desculpas. Ela apenas foi o único país honesto. O suficiente para dizer o que estava acontecendo. E pagou por isso com um nome que carrega até hoje. Mas enquanto governos censuravam a doença, e o mundo inteiro apontava o dedo para o país errado, dentro das farmácias americanas, algo ainda mais perturbador estava acontecendo. O remédio que todo médico do país estava prescrevendo, o mesmo remédio que o governo americano distribuía em quantidades industriais, estava matando pacientes, e ninguém tinha a menor ideia. O tratamento que matou mais gente do que o vírus. Você está com febre há 2 dias. A tosse não para. O peito dói quando você respira fundo. Sua esposa foi até a farmácia antes do amanhecer e voltou com um frasco de comprimidos brancos e uma instrução do farmacêutico, que ouviu do médico.
que ouviu das diretrizes oficiais do governo americano. Tome quantos forem necessários. Quanto mais, melhor. Era o que diziam. Era o que todos estavam dizendo. A aspirina era o medicamento mais moderno disponível em 1918, menos recém-saída da patente da Bayer. Barata o suficiente para qualquer família comprar, e sendo distribuída em quantidades industriais pelo governo americano para hospitais, bases militares e farmácias em todo o país. O problema é que ninguém havia testado o que doses massivas faziam ao corpo humano. As diretrizes médicas oficiais de 1918 recomendavam entre 8 e 30 gramas de aspirina por dia. 30 gramas. O limite seguro estabelecido pela medicina moderna é de 4 gramas por dia. Acima disso, a aspirina começa a intoxicar o organismo de formas que, em 1918, eram completamente invisíveis para a medicina da época. Menos porque os sintomas da intoxicação por aspirina eram praticamente idênticos aos sintomas graves da gripe: hemorragia pulmonar interna, acúmulo de líquido nos pulmões, respiração progressivamente difícil, lábios e extremidades com coloração azulada. Os médicos viam os pacientes piorarem e receitavam mais aspirina. Os pacientes pioravam mais, e os médicos receitavam ainda mais, porque a lógica era simples e devastadora. Se o doente está piorando, é porque a dose não está sendo suficiente para combater o vírus. Ninguém menos, em nenhum hospital, em nenhuma base militar, em nenhuma comissão médica governamental, menos considerou a hipótese de que o remédio estava causando exatamente os sintomas que tentava curar. A pesquisadora Karen Starko, revisando arquivos médicos de 1918, quase 90 anos depois, encontrou uma correlação perturbadora. Os picos de mortalidade mais intensos da pandemia coincidiam precisamente com os períodos em que as campanhas governamentais de distribuição de aspirina eram mais agressivas. Não era coincidência. Até hoje, nenhuma estimativa oficial consegue separar com precisão quantas pessoas morreram do vírus e quantas morreram do tratamento. Mas os números sugerem algo que a história oficial ainda reluta em admitir abertamente. Em alguns hospitais americanos, a taxa de mortalidade entre pacientes tratados com altas doses de aspirina chegava a 30%. Em comunidades indígenas do Alasca, menos onde a aspirina não chegou por falta de distribuição, menos a gripe matava com muito menos eficiência do que nas cidades bem abastecidas do resto do país. Pense nisso por um momento. Os lugares que não receberam o remédio sobreviveram melhor do que os lugares que receberam. A medicina de 1918 não era negligente, era o melhor que a ciência humana tinha a oferecer naquele momento. E mesmo assim, com as melhores intenções, com os melhores remédios disponíveis, com os médicos mais dedicados trabalhando 20 horas por dia menos o sistema de saúde, se tornou, em alguns casos, mais letal do que a própria doença. Isso não é um detalhe histórico menor. É um lembrete de que a distância entre salvar uma vida e destruí-la, quando não existe conhecimento suficiente, pode ser apenas um comprimido a mais. Se você está chegando agora neste canal, este é exatamente o tipo de história que reconstruímos toda semana, com inteligência artificial. Inscreva-se agora, para não perder o próximo vídeo. E enquanto médicos continuavam envenenando pacientes com a melhor das intenções, 2 prefeitos em 2 cidades diferentes estavam prestes a conduzir o experimento mais revelador da história da saúde pública. Sem nenhum laboratório, sem nenhum financiamento, e sem ter a menor ideia do que estavam fazendo. Um deles salvou milhares de vidas. O outro assinou a morte de 12.000 pessoas, com uma única decisão. E jamais pediu desculpas. A decisão que separou os sobreviventes dos mortos. O médico tinha o nome Wilmer Cruzen, diretor de saúde pública de Filadélfia, e na manhã de 27 de setembro de 1918, ele tinha em mãos todos os dados de que precisava para tomar a decisão certa. Os hospitais da cidade já estavam operando acima da capacidade. Médicos do Camp Devens haviam enviado alertas formais descrevendo uma doença que matava soldados saudáveis em menos de 2 dias. O número de casos em Filadélfia havia dobrado em uma semana. Cancelar o desfile era a decisão óbvia. Cruzen manteve o desfile. 200.000 pessoas. Um único vírus que se espalhava pelo ar. E 3 quilômetros de corredor humano.
perfeito para ele percorrer. 72 horas depois do desfile, todos os leitos de hospital de Filadélfia estavam ocupados. Em uma semana, a cidade havia requisitado escolas, igrejas e galpões industriais para funcionar como enfermarias de emergência. Em 2 semanas, o sistema funerário havia entrado em colapso total. Em 6 semanas, 12.000 mortos. Só em Filadélfia. A 600 quilômetros de distância, em St. Louis, outro homem também tinha uma decisão a tomar. Max Starkloff, diretor de saúde pública da cidade. Starkloff leu os mesmos alertas que Cruzen havia recebido. Tinha os mesmos dados. Enfrentava a mesma pressão política para não alarmar a população. E tomou a decisão oposta. Em 5 de outubro de 1918, menos uma semana depois do desfile de Filadélfia, menos Starkloff fechou St. Louis inteira. Escolas, igrejas, teatros, bares, eventos públicos de qualquer natureza. Tudo cancelado, tudo fechado. A cidade parou. Filadélfia manteve o desfile. 12.000 mortos, em 6 semanas. St. Louis fechou tudo. 700 mortos no mesmo período. Mesma doença, mesmo vírus, mesmo país. Mesmo outono de 1918, a diferença entre 12.000 mortos e 700 mortos não foi uma vacina, não foi um medicamento, não foi nenhuma descoberta científica revolucionária. Foi uma decisão tomada por um único homem, em um único escritório, numa única manhã. Wilmer Cruzen nunca pediu desculpas publicamente pela decisão. Continuou no cargo até 1920. Morreu em 1943, aos 72 anos. O experimento não foi planejado. Nenhum cientista o desenhou. Nenhum comitê o aprovou. Nenhum governo o ordenou. Ele aconteceu porque 2 homens, com os mesmos dados na mão, escolheram caminhos opostos. E a história registrou cada consequência com uma precisão que nenhum laboratório conseguiria reproduzir. E o que esse experimento acidental provou, com uma clareza brutal que a ciência levaria décadas para formalizar, é algo que parece óbvio agora, mas que, em 1918, precisou de 12.000 mortos para ser entendido. Distância salva vidas, silêncio salva vidas. E às vezes, a decisão mais corajosa que um líder pode tomar é a de cancelar o desfile. Mas o colapso de Filadélfia não parou na falta de decisão política. Ele chegou a um ponto que nenhuma cidade americana havia enfrentado desde a Guerra Civil. Um ponto onde os sistemas que mantêm uma sociedade funcionando simplesmente pararam, e o cheiro que tomou conta das ruas foi o primeiro sinal de que algo havia quebrado de forma irreversível. Quando não havia mais caixões, nem coveiros, nem espaço. Você acorda antes do sol, não por escolha, pelo cheiro. É um cheiro que não tem nome na sua experiência de vida, menos adocicado, pesado, quente, permanente. Ele entrou pela janela fechada durante a noite, e agora está na sua roupa, no seu cabelo, na sua memória. Você vai carregar esse cheiro por anos. Algumas pessoas que sobreviveram a outubro de 1918 em Filadélfia disseram que nunca conseguiram esquecê-lo completamente. Era o cheiro de uma cidade que havia parado de conseguir enterrar os próprios mortos. Os coveiros foram entre os primeiros a morrer. Não era coincidência menos. Era matemática cruel. Nenhuma profissão em 1918 tinha mais contato diário com corpos infectados, com famílias em colapso, com um vírus em sua concentração mais intensa do que a dos trabalhadores funerários. Eles adoeciam, morriam, e não havia quem os substituísse. As funerárias fecharam uma por uma. Os caixões acabaram. A madeira disponível na cidade foi consumida tão rapidamente que marceneiros começaram a cobrar valores absurdos por caixões improvisados. E mesmo assim, não conseguiam produzir rápido o suficiente. Famílias que podiam pagar esperavam dias. Famílias que não podiam pagar não tinham opção nenhuma. As autoridades municipais entraram em colapso administrativo. O prefeito de Filadélfia emitiu uma ordem de emergência, autorizando famílias a enterrarem os próprios mortos nos quintais das próprias casas, menos algo que não acontecia em solo americano urbano desde a Guerra Civil, 50 anos antes.
Igrejas viraram necrotérios, não por decisão religiosa, menos por necessidade física. Os porões das igrejas eram os únicos espaços frios, o suficiente para preservar corpos por mais de 24 horas. Padres e pastores que haviam sobrevivido ao vírus passavam os dias entre rezas e registros de óbito, tentando dar a cada corpo alguma forma de dignidade, antes de uma sepultura que às vezes levava uma semana para acontecer. Os bondes elétricos da cidade foram requisitados para transporte de corpos. Era uma imagem que ninguém que a viu conseguiu descrever sem pausar no meio da frase. O mesmo veículo que levava operários para o trabalho de manhã estava carregando caixões para os cemitérios à tarde. E quando os cemitérios principais ficaram sem espaço físico, sem funcionários, sem capacidade de processar o volume menos a cidade, começou a usar terrenos baldios. Mas o detalhe que mais aparece nos relatos de sobreviventes não é nenhum desses. É os bilhetes. Crianças que perderam os pais em 48 horas escreviam nesses bilhetes, porque não havia mais ninguém para chamar. Não havia serviço de remoção funcionando. Não havia telefone que alguém atendesse. Não havia vizinho que abrisse a porta. Todos mortos. Aqui. Por favor, entrem pela janela dos fundos. Havia apenas o medo e a necessidade de que alguém, em algum momento, viesse buscar os corpos antes que o cheiro tomasse conta do quarteirão inteiro. Filadélfia, em outubro de 1918, não era uma cidade em guerra. Era uma cidade que havia simplesmente parado. Não por decisão, não por ordem, não por covardia, mas porque os sistemas que mantêm uma cidade funcionando, os médicos, os coveiros, os motoristas, os padeiros, os policiais, são feitos de pessoas. E quando as pessoas morrem rápido demais, os sistemas desmoronam antes que alguém perceba que estão caindo. E enquanto Filadélfia contava seus mortos, a 5.000 quilômetros de distância, em Paris, a febre espanhola estava prestes a cometer o seu crime mais silencioso. E possivelmente, o mais consequente da história moderna. Ela estava prestes a adoecer o homem que poderia ter evitado a Segunda Guerra Mundial. O homem que poderia ter evitado a Segunda Guerra Mundial, menos, mas estava com febre. A guerra havia terminado em novembro de 1918. 5 meses depois, os líderes das nações vencedoras estavam reunidos em Paris para decidir o que fariam com a Alemanha, derrotada menos, e com o mundo que havia sobrado. Depois de 4 anos do conflito mais destrutivo da história humana, até aquele momento, era a Conferência de Paz de Paris. E o homem mais poderoso naquela sala era americano. Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, havia chegado à Europa como um herói quase messiânico. Multidões o aclamavam nas ruas de Paris, Roma e Londres, com uma intensidade que líderes europeus jamais haviam visto, dirigida a um político estrangeiro. Wilson carregava consigo os 14 pontos. Um plano de paz baseado em autodeterminação dos povos, criação de uma Liga das Nações e, crucialmente, na ideia de que a Alemanha deveria ser reintegrada à comunidade internacional, sem humilhação excessiva. Era uma visão ambiciosa. E era a única barreira real entre a Alemanha e um tratado de paz, que economistas já estavam chamando, em voz baixa, de sentença de morte para a estabilidade europeia. Wilson entrou na Conferência de Paris, determinado a resistir. Resistia às exigências francesas de reparações financeiras devastadoras contra a Alemanha. Resistia à pressão britânica por desmembramento territorial humilhante. Resistia à lógica de vingança que Clemenceau representava com cada palavra que pronunciava, menos um homem que havia visto a França ser invadida 2 vezes pela Alemanha em 50 anos, e não estava disposto a perdoar. Por semanas, Wilson resistiu. Então, em 3 de abril de 1919, algo mudou. O médico pessoal de Wilson, Cary Grayson, registrou em seu diário que o presidente havia acordado na madrugada de 3 de abril, com febre alta, tosse violenta, diarreia e ataques de tosse tão severos que pareciam convulsões. O diagnóstico registrado foi influenza. A febre espanhola, menos que o mundo achava estar recuando, havia chegado ao quarto do homem mais importante das negociações de paz. E o que aconteceu nos dias seguintes perturbou todos que estavam presentes o suficiente para registrar. Herbert Hoover, então chefe de operações de ajuda humanitária na Europa,
futuro presidente americano, escreveu em suas memórias que Wilson, após a doença, havia se tornado irreconhecível nas negociações. Onde antes havia firmeza, havia agora uma docilidade desconcertante. Onde antes havia resistência calculada, havia concessões que ninguém esperava. O economista britânico John Maynard Keynes, que participou das negociações como representante do Tesouro britânico, e saiu em protesto antes do fim, menos escreveu uma análise devastadora do Tratado de Versalhes, que se tornaria um dos documentos mais proféticos do século XX. Keynes argumentou que as condições impostas à Alemanha eram economicamente impossíveis de cumprir, e que uma nação humilhada, endividada e sem perspectiva era uma bomba de tempo aguardando o detonador. Certo, o detonador apareceu 10 anos depois. Tinha bigode e um discurso sobre a humilhação nacional alemã. Se Wilson não estivesse com febre em abril de 1919, o Tratado de Versalhes poderia ter sido diferente. A economia alemã poderia não ter colapsado na década de 1930. Adolf Hitler poderia nunca ter encontrado o terreno político que precisava. A Segunda Guerra Mundial poderia não ter acontecido. Nenhum historiador pode afirmar isso com certeza, mas nenhum pode descartar completamente. Também, uma gripe. Uma febre de 3 dias. Um homem em um quarto de hotel em Paris, com uma bacia de água na cabeceira. E o mundo que você conhece hoje menos, com todas as suas fronteiras, suas guerras, seus traumas coletivos, seus 60 milhões de mortos, entre 1939 e 1945, menos pode ter sido moldado, ao menos em parte, por um vírus que ninguém via, que ninguém entendia, e que ninguém havia conseguido parar. Mas antes de encerrar este vídeo, existe uma última história que precisa ser contada. Não sobre os mortos de 1918. Sobre o que eles deixaram para você. Sobre o legado invisível que está presente na sua vida agora e que quase ninguém sabe de onde veio. O que a febre espanhola nos deixou que ninguém menciona. Você chegou até aqui. Sobreviveu ao desfile de Filadélfia. Sobreviveu à aspirina. Sobreviveu aos hospitais sem caixões e à cidade sem coveiros. Sobreviveu à febre de um presidente que pode ter mudado o curso da história. E agora, antes de você fechar este vídeo e voltar para sua vida, menos existe uma última coisa que precisa ser dita, porque a febre espanhola não terminou em 1919. Ela não desapareceu quando os últimos casos foram registrados, quando os últimos corpos foram enterrados, quando os jornais pararam de cobrir a epidemia, e o mundo decidiu coletivamente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Ela está aqui. Agora, neste momento, com você. Tudo o que você conhece sobre como o mundo moderno responde a uma pandemia. Cada protocolo, cada medida, cada reflexo institucional tem uma origem. E essa origem tem data. 1918. O conceito de distanciamento social não foi inventado em 2020. Foi testado, pela primeira vez, com dados mensuráveis, no experimento acidental entre Filadélfia e St. Louis. E os resultados foram tão inequívocos que se tornaram a base de toda a epidemiologia de emergência que veio depois. Os hospitais de campanha menos estruturas temporárias de saúde pública, capazes de expandir a capacidade hospitalar em situações de crise, foram criados como resposta direta ao colapso de 1918. Antes disso, não existia nenhum protocolo formal para quando os hospitais permanentes simplesmente não fossem suficientes. A vigilância epidemiológica global, menos a rede de monitoramento internacional, que detecta surtos antes que se tornem pandemias, foi proposta pela primeira vez em uma Conferência Sanitária Internacional realizada logo após 1918. O mundo havia aprendido, da pior forma possível, o que acontece quando países escondem informações sobre doenças por razões políticas. Mas existe um legado da febre espanhola que vai além dos protocolos e das instituições. Um legado biológico. Em 2005, cientistas americanos conseguiram reconstruir o vírus H1N1 de 1918 a partir de amostras preservadas em tecido pulmonar de vítimas enterradas no permafrost do Alasca. Foi um dos experimentos mais delicados e controversos da história da virologia moderna.
menos recriar deliberadamente o vírus mais letal do século XX para entender como ele funcionava. O que eles descobriram mudou a forma como a ciência pensa sobre influenza. E em 2009, menos 91 anos depois da pandemia original, o mundo enfrentou uma nova cepa de H1N1. Não era o mesmo vírus de 1918, mas era seu descendente direto. O vírus não morreu, ele evoluiu, adaptou-se, transformou-se, passou por hospedeiros animais, recombinou seu material genético, emergiu novamente menos, como faz há milhões de anos. Como continuará fazendo muito depois que todos nós não estivermos mais aqui para assistir. A febre espanhola matou entre 50 e 100 milhões de pessoas em menos de 2 anos. Um número que ainda hoje oscila, porque muitos países nunca tiveram registros confiáveis para contabilizar seus mortos. Para ter uma referência, a Primeira Guerra Mundial matou aproximadamente 20 milhões de pessoas em 4 anos. A gripe foi mais eficiente que a guerra, mais rápida que a guerra, e quase completamente esquecida pela memória coletiva, menos enquanto a guerra ganhou monumentos, filmes, feriados nacionais e capítulos inteiros nos livros de história. Por que a guerra é lembrada e a gripe foi esquecida? Alguns historiadores argumentam que é mais fácil construir uma narrativa de heroísmo em torno de uma batalha do que em torno de uma infecção. A guerra tem inimigos visíveis, decisões dramáticas, momentos de bravura individual. A gripe tem apenas vítimas. E a narrativa de ser destruído por algo invisível, aleatório e indiferente, é uma história que a memória humana prefere não guardar. Mas o esquecimento tem um custo. Você não herdou apenas o mundo que a febre espanhola deixou. Você herdou os protocolos que ela forçou a criar. E que salvaram vidas que você nunca saberá que foram salvas. Você herdou as instituições que nasceram do caos de 1918, menos imperfeitas, lentas, burocráticas, mas existentes porque o mundo aprendeu o que acontece quando não existem. Você herdou o vírus que ela espalhou, transformado, distante, irreconhecível, mas ainda presente no repertório genético da influenza que circula todos os invernos. E você herdou as lições que ela ensinou. Lições sobre o que acontece quando governos escolhem a narrativa conveniente, em vez da verdade necessária. Lições sobre o que acontece quando uma multidão decide que a festa é mais importante do que a prudência. Lições sobre o que acontece quando a medicina prescreve com confiança o que ainda não compreende completamente. Lições que em 1918 custaram entre 50 e 100 milhões de vidas para ser escritas. A questão não é se uma próxima pandemia vai acontecer. A questão é: o que faremos com o que já sabemos? E se essa resposta vai ser diferente da de 1918? Se este vídeo fez você ver a história de uma forma diferente, menos compartilha com uma pessoa. Porque esse é exatamente o tipo de informação que os livros escolares decidiram não incluir. E cada compartilhamento ajuda essa história a chegar em quem ainda não a conhece.